Nossa, agora Ai, vai estrear a Luísa. Não tô podendo, hein, Tá gente? até combinando com a roupa, hein? Ai, meu Deus. Vocês me fazem botar vermelho. Boa noite. Boa noite. Que felicidade encontrar com vocês aqui. É sempre um grande prazer, né? Uma alegria imensa. E antes de começar minha palestra, eu queria oferecer um minuto de silêncio para vibrações para o seu Oswaldo, nosso grande amigo, né? Nossa saudade, sua presença, sua luz, né? Um minutinho para o seu Oswaldo. Muito obrigada, Senhor Oswaldo, por tudo que semeou em nossos corações. Tema de hoje, nós vamos falar da autossuperação e resolução de problemas. Coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, que a gente lida com isso todos os dias. Em escola, então, é a cada segundo. Bastou um olhar para o outro, pronto. Ele olhou para mim, entendeu? Então, o conflito, às vezes, surge de um único olhar. E, né, como nós estamos, assim, nesse processo nosso de evolução, vamos estudar um pouco o assunto para saber como lidar melhor com os conflitos, essas situações, problemas que acontecem na vida da gente, para aprender a conviver com isso, criando soluções práticas para a nossa vida. Porque conflito vai existir, gente. Pode ter certeza que faz parte da nossa vida, não tem como. Estamos aqui, né, nesse planeta de provas e expiações. É normal que isso aconteça, mas a gente tem que estar preparado. Porque muitas vezes os conflitos são difíceis de serem entendidos, de serem superados, de serem resolvidos, né? Então vamos ver hoje aqui um pouquinho sobre esse tema. Esse é um tema muito rico porque ele une reforma íntima, convivência e crescimento espiritual. A partir do momento que vamos conseguindo lidar com os problemas de uma maneira mais saudável, né? Uma maneira mais meiga, mais amorosa, vamos crescendo espiritualmente, vamos angariando valores, vamos crescendo e vamos entendendo melhor o que se passa, porque se todo mundo que quiser pensar em levar para frente os conflitos na violência, com guerra, com discussões, com pancadaria, o que vai ser desse mundo aqui que Jesus organizou? Jesus, né, é o nosso governador. O que vai virar isso? Então, vamos aprender a contornar os problemas sem a violência, né? A superação e a resolução de conflitos não acontecem pela imposição sobre o outro, mas pela transformação interior e pelo exercício consciente da caridade. A autossuperação e a resolução de conflitos, à luz da doutrina espírita, diz: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Isso aí está no Evangelho, Mateus 5, versículos 25.
Aqui pede para a gente se reconciliar depressa com o nosso adversário. Porque se isso não acontece depressa, a mágoa vai aumentando, o rancor vai aumentando, o desejo de vingança vai aumentando. Parece que é uma coisa que fica ali se alimentando das nossas emoções, como se fosse um hospedeiro, um parasita, crescendo ali. Já viram aquelas plantas que falam parasita? Que ela gruda numa outra planta e começa a sugar toda a sua energia e fica ali, bem grudadinha e não quer nem saber. Fica ali, às vezes, uma vida inteira sugando a outra. Isso acontece com a gente. Essas emoções também sugam as nossas energias. O conflito faz parte da experiência humana. Todos nós enfrentamos os conflitos familiares, profissionais, afetivos e internos, porque muitos de nós têm conflitos com ele mesmo. Ele não se aceita, ou ele não se entende, ou ele tem dificuldade de olhar para o espelho e falar, esse sou eu. Então, tem tudo isso para a gente entender. Na visão espírita, as dificuldades não surgem por acaso. São oportunidades educativas. Nós estamos aqui numa escola, né? Para aprender, então vamos aprendendo com essas dificuldades. Muitas vezes o conflito externo revela algo que ainda precisa ser trabalhado em nós. O interior afeta o exterior. Uma pessoa que não está bem, muitas vezes ela afeta os que estão ao seu redor. E às vezes nem se dá conta disso. Às vezes isso acontece com a gente. Que é quando fala, está descontando em mim o que não é meu, né? A pessoa guarda aquele sentimento, guarda aquele problema, aquela preocupação. Às vezes não quer comentar com o outro, não quer falar com ninguém, quer guardar. Só que muitas vezes ela não percebe, ela desconta essa raiva, esse rancor, essa preocupação, esse medo no outro que não tem nada a ver, né? E cabe ao outro também, quando passar por uma situação dessa, você vê que a pessoa está fora de si, está muito nervosa, está muito preocupada, está doente, né? Ter a caridade, a empatia de se colocar no lugar dessa pessoa e falar, ela não deve estar bem. Ela não é assim. Essa não é a pessoa que eu conheço. Se ela está assim, é porque ela não está bem. Alguma coisa está preocupando, alguma coisa está dificultando a vida dela. Então, vou tentar relevar, vou tentar aceitar. Por favor, bem, senta aí. E seguir em frente. Mas entendendo que aquela pessoa não está num bom momento. Então, o que fazer? Ser caridoso. Deixa a pessoa falar, mesmo que aquilo te magoe, ou não seja agradável de se ouvir, mas doe um pouco seu ombro amigo, os seus ouvidos, deixa pôr um pouco para fora de tudo aquilo que está, aquele maremoto lá dentro, né? A pessoa está sofrendo, vamos pensar assim, está sofrendo, vamos tentar ajudar, né? De preferência, se conseguir falar alguma palavra amiga, algum bom conselho, alguma orientação que ajude, que acalme, é bom. Se não, só o silêncio já é uma caridade, já é um benefício muito grande que a gente pode fazer pelo outro. Aí a pergunta de hoje, qual o conflito que mais me ensina hoje? Né? É uma pergunta para a gente levar para casa, para ver depois que conflito eu estou passando nesse momento, hoje, essa semana, né? Que está me ensinando alguma coisa, que está me chamando a atenção para alguma coisa, porque nada é por acaso, né? Então, se estamos passando por aquilo, por que aquilo está acontecendo?
O que que aquilo está me ensinando? Agora vamos ver o que é autossuperação na visão espírita. Autossuperação na visão espírita não significa tornar-se perfeito. É vencer tendências inferiores, também é desenvolver virtudes, aprender a responder melhor às provas pelas quais nós passamos, sair da posição de vítima para a de aprendiz, né? Aprender com isso. Esse tema está relacionado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, depois, quem tiver um tempinho, quiser se aprofundar, pega o Evangelho lá, lê esse capítulo aqui, que ele serve para complementar ainda mais o estudo da noite, né? No Livro dos Espíritos, Progresso Moral e Lei de Sociedade. E a ideia central é de que a verdadeira vitória é aquela que a gente consegue sobre nós mesmos. Não é vencer o outro, derrotar o outro, humilhar o outro. É vencer aquilo que ainda não está 100% dentro da gente. Precisamos melhorar. Quando você vence uma dificuldade, quando você vence um problema, Com licença, tá? Pois não, Deus. Boa noite. Beleza? Bom. É uma alegria muito grande para a gente vencer uma dificuldade. Nosso coração cresce. Olha, é tão bonito. Que bonita a sua atitude, viu? Parabéns. Vem aqui dar um cumprimento, um aperto de mão. Parabéns. É um gesto muito, muito bonito da sua parte. Por que os conflitos acontecem? Por diferenças de maturidade espiritual. Um está num nível, outro está num outro nível. Então, para a pessoa entender isso já é difícil. Porque a ideia que a gente tem é que todo mundo sabe tudo que a gente sabe, todo mundo teve a mesma vivência, todo mundo teve a mesma criação. E isso não acontece. Por exemplo, você casa com uma outra pessoa. A pessoa veio de uma outra criação, veio de uma outra família. Você veio da sua. Aí você foi criada para que as coisas fossem assim. Ele para que as coisas fossem assadas. Aí depois os dois dentro de uma mesma casa. O que vai gerar? Se não tiver assim uma maturidade das partes e entender que precisa haver uma adaptação, né? Para um entender como é que o outro foi criado e ver um ponto comum para saber lidar as situações entre o casal, não vão conseguir viver, vai ser difícil, vai ter problema, vai ter conflito, não é? Outra coisa, o orgulho e o egoísmo, né? A pessoa ser muito egoísta ou querer ter sempre a razão, seu orgulho, eu sei tudo, eu faço tudo, entendo de tudo. As expectativas não correspondidas, por exemplo, a pessoa criou uma expectativa muito grande da outra pessoa, fantasiou, né? Na cabeça, é um príncipe. Aí chega lá, não é um príncipe, é uma pessoa normal, como todo mundo, com falhas, com, assim, dificuldade em alguns pontos, né? Que cada um sabe quais são os pontos, não é? E aí cabe a nós aprender, nos falou para a condição de aprendizes. Os reencontros entre espíritos para aprendizado e reconciliação. A gente também sabe que pela reencarnação, né? Muitas vezes espíritos que tiveram dificuldade de relacionamento em vidas anteriores, vidas passadas, reencarnam na mesma família ou formando uma família para se alinhar, para se ajustar. E aí também, né, tem os acertos, a pessoa não lembra assim, exatamente o que foi, mas algum atrito ela sabe que teve. E aí, como não conseguiu resolver lá na vida anterior, eles voltam para tentar resolver de uma outra forma. Que de algum jeito ou de outro vai ter que resolver o conflito, né? O conflito é uma coisa que se resolve. O objetivo é trazer a ideia de que nem toda paz é ausência de conflito,
Às vezes, é a forma amorosa de atravessá-lo. Forma como vamos atravessar o conflito. Caminhos espíritas para resolver os conflitos. Um dos caminhos, autoconhecimento. Acho que foi até o Fernando que postou lá no grupo em torno do mestre uma publicação lá falando sobre o autoconhecimento. Que a pessoa procurar se conhecer bem, se conhecer melhor. Porque antes de a gente querer conhecer o outro, saber do outro, é bom saber de você mesmo, como você é, como você reage, se você reage por impulso, se você tem algum bloqueio para poder pôr para fora o que você sente. Então, tudo isso é uma conquista, descobrir quem você é. Porque todo mundo aqui acha que conhece quem é, não conhece. Nós somos capazes de fazer coisas que até Deus duvida. Quando estamos nervosos, irritados, preocupados, com medo, doentes, com dor, a gente faz coisas que nem mesmo a gente imagina que faria, mas a gente faz. Então, esse autoconhecimento é saber até onde você pode ir, até onde você se conhece, mergulhar mesmo lá dentro para se conhecer bem. É perguntar, o que essa situação desperta em mim? O que eu ainda preciso aprender? Sobre o perdão, nós já falamos na palestra anterior, né? Não sei se alguém vai se lembrar. Perdoar não é esquecer e nem concordar. É libertar-se do ciclo da mágoa, sair dessa sintonia, né? Esse tema está relacionado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, em Bem-aventurados os misericordiosos. Depois também, quem quiser aprofundar, pegar o Evangelho e dar uma lida nesse capítulo, também é muito lindo o conteúdo, maravilhoso. Ter caridade nas relações, né? Desejar o bem para o outro, querer o bem do outro, se colocar no lugar do outro, torcer para que o outro vença. Não é uma concorrência, um querer ser melhor que o outro, um querer ganhar mais que o outro, um querer mandar mais que o outro, né? Tem disso. Quem manda aqui sou eu. Ninguém manda nada. O casal, juntos, decidem as coisas, não tem essa de mando. Não tem nem sentido, né, mandar. Tem que ser uma coisa assim, muito conversada, muito pensada, muito amada, para agregar valor nos relacionamentos, na família. Tem que ser tudo com amor. Tem que abrir mão, às vezes, do que a gente quer para fazer o outro feliz. Porque quando quem está do nosso lado está feliz, ele não incomoda, não perturba, ele não se irrita, ele fica bem. E isso a gente só consegue quando a gente percebe que só consegue isso quando faz o outro feliz, não é quando eu me faço feliz. Quando eu faço ele feliz. É renúncia em prol do bem comum, né? Do bem da família, bem do casal, bem da amizade. Porque às vezes também as amizades, vocês já conhecem alguém que terminou uma grande amizade? Por pouca coisa? Amizade de anos? Por pouca coisa. Então a gente tem que evitar isso aí. Caridade também é escutar, compreender, não julgar precipitadamente, né? Vai a fundo, saber o que aconteceu para depois tomar uma decisão. Oração e vigilância. Orar pelo inimigo, pelo ofensor. Muitas vezes a pessoa deseja até o mal para o outro. Falar, né? Você me fez me sentir tão mal, quero que você fique
mais mal do que eu tô. Deseja mal mesmo. E aqui, olha o que está dizendo. Orar pelo inimigo. Oração e vigilância. Como você vai colher o benefício? Quando a sua oração chega ao outro, o primeiro beneficiado é você. Porque olha que atitude bonita. Você tomou a atitude de orar no momento de crise, no momento de dificuldade, que você poderia estar irritada, nervosa. Em vez de falar um palavrão, xingar, ofender, maltratar, você parou, silenciou, se concentrou e fez uma oração para acalmar a pessoa, para que fosse dissolvida aquela energia negativa ali. Isso é um ponto maravilhoso para a gente começar a trabalhar daqui para frente, né? A espiritualidade auxilia, mas respeita o nosso esforço, né? A nossa vontade de querer fazer assim. Vamos ver as ferramentas práticas para a autossuperação. Acho que está sem pilha. Olha lá. Autossuperação é escolher ser melhor a cada dia. Um compromisso diário com o nosso crescimento. Exige esforço, disciplina e principalmente vontade de aprender. Fortalece o caráter, amplia a consciência e nos aproxima do bem. Cada pequena conquista nos torna capazes de transformar nossa vida e inspirar o mundo ao redor. Superar-se é plantar hoje o que florescerá em um amanhã melhor. Agora vamos ver. O conflito faz parte da experiência humana. É natural, é inevitável nas relações. Ele traz consigo oportunidades de aprendizado e crescimento. Ele revela nossos limites e nos convida à transformação interior. Quando enfrentados com respeito e empatia, eles fortalecem os vínculos e constroem a paz. Cada conflito bem resolvido é um passo para a paz dentro e fora de nós. Aí, eu vou passar umas ferramentas práticas para a nossa autossuperação. Eu vou propor 4 atitudes. Tá atravessando o conflito? Primeira coisa, pausar. Para. Refletir. Compreender e só depois de passar por todo esse processo, agir. Né? Pausar, refletir, compreender e agir. Pausar. Respira. Conta até 10, até 20, até quanto você quiser. Dê um passo atrás. Silencie-se para ouvir. Refletir. Observe seus pensamentos, emoções e atitudes com honestidade. Compreender. Coloque-se no lugar do outro. A empatia abre caminhos para a paz. Agir. Escolha o bem. Atue com amor, respeito e responsabilidade. Pequenas escolhas conscientes constroem grandes transformações. Então seria tipo um passo a passo para ajudar a gente a saber o que fazer nessas horas de crise, né? De conflito. E aquelas perguntas úteis. Eu estou buscando vencer ou compreender? Porque vira uma disputa, né? Cada um quer ter a razão, cada um quer vencer. Então aqui fala, você está procurando vencer
ou compreender o que está se passando? Eu estou reagindo ou estou construindo? Reagir é tá, buf, deu, levou. Automático. Agora o construir não. Lembra lá, tijolinho por tijolinho. Começa com tijolinho, outro tijolinho. Dá mais trabalho construir, não dá? Mas aqui fala que a gente tem que aprender a construir e não destruir, né? A gente é daquele tempo que quando dava problema em alguma coisa em casa, a gente consertava. Hoje em dia conserta alguma coisa. Ninguém quer consertar mais nada. Ninguém quer ter trabalho. Já vai lá, já joga no lixo, vai lá. Se for, não achar na loja, já entra na internet e compra outro. E na nossa época não era assim, não. Era tudo muito difícil. E a gente tinha que aprender a arrumar. Muitas vezes a gente mesmo desmontava o bagulho. Vou tentar arrumar. Tem que arrumar. E hoje em dia ninguém mais quer arrumar nada. Nem os relacionamentos. Ah, já quebrou, já não deu, passa para o próximo, né? E o nosso aprendizado aqui fala que a gente tem que construir. Tijolinho por tijolinho, vitória, cada tijolinho uma vitória. Para construir, né? Alguma coisa a gente vai ter que juntar vários tijolinhos. E se perguntar o que Jesus faria nesta situação. Porque Jesus é nosso mestre, nosso modelo, é tudo na nossa vida, não é? Então, se perguntar o que Jesus faria nessa situação. Para a gente ter um parâmetro, né? Ter uma ideia quando ficar em dúvida do que fazer. Será que Jesus faria isso? A gente soube de alguma vez Jesus fazendo isso? É fácil saber se sim ou se não, né? Porque já estudamos há algum tempo a passagem de Jesus aqui, a gente sabe mais ou menos do jeito que ele era, né? O conflito como oportunidade de aprendizado, porque quando superamos um conflito, é como se a gente conseguisse desarmar, desacelerar, neutralizar emoções negativas. Olha que poder, neutralizar. Com essa construção interna forte, verdadeira, intensa, a gente consegue neutralizar um conflito. Consegue desarmar uma bomba, uma granada. Eu não estou falando de arma nesse sentido. São as nossas armas interiores, porque nós somos cheios de armas. Talvez não possamos mudar imediatamente as circunstâncias, mas sempre podemos transformar a maneira como atravessamos cada experiência. Para não errar de novo, né? Sempre nas mesmas coisas. A paz que buscamos no mundo começa na reconciliação que cultivamos dentro de nós. Aí a gente se pergunta, qual a virtude que eu preciso fortalecer para viver meus conflitos de forma mais cristã? Porque os conflitos vão continuar acontecendo. Mas como que eu posso reagir a eles de uma forma mais amorosa, mais cristã? Ao longo dessa reflexão, vimos que a verdadeira transformação não acontece apenas ao nosso redor. Ela começa dentro de nós. A autossuperação nos convida a reconhecer as nossas limitações sem desânimo. Os conflitos nos ensinam a crescer em compreensão e o perdão nos mostra que amar é também libertar. No Evangelho, Jesus não prometeu ausência de conflitos, mas ofereceu um caminho que é servir, compreender, recomeçar e seguir adiante
com o coração renovado. Que possamos sair daqui levando uma pergunta silenciosa para a vida diária. O que em mim já pode ser transformado hoje para que o mundo ao meu redor também se transforme? E que, passo a passo, aprendamos a fazer da caridade nossa ação, do perdão nossa escolha e do desapego a nossa liberdade. Porque toda conquista exterior começa por uma vitória interior. Quando vencemos aqui dentro. Dentro dos ensinamentos espíritas, a autossuperação e a resolução de conflitos estão profundamente ligadas ao processo da nossa evolução espiritual. É assim que nós vamos conseguir evoluir, vencendo a nós mesmos. Não são vistas apenas como mudanças externas de comportamento, mas como um trabalho íntimo e contínuo de transformação do ser. A autossuperação é vencer a si mesmo. Na visão espírita, superar-se não significa ser perfeito ou não errar ou nunca mais errar. Significa reconhecer as próprias limitações e decidir caminhar em direção ao bem um passo de cada vez. É assim que acontece, né? Passo de cada vez, tijolinho por tijolinho. Um dia eu melhoro um pouquinho, outro dia eu melhoro mais um pouquinho. Quando eu me dou conta, eu já melhorei um bom pouquinho, né? O verdadeiro desafio não está em vencer os outros, mas em vencer dentro de nós e trocar o orgulho pela humildade, a impaciência pela compreensão, o egoísmo pela caridade, a revolta pela confiança, o julgamento pela misericórdia. A doutrina espírita nos convida também ao autoconhecimento, porque somente quem se observa com sinceridade, com amorosidade, consegue identificar aquilo que precisa se transformar. Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, o progresso moral acontece quando o espírito escolhe conscientemente melhorar seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes, porque a resolução de conflitos é a nossa grande oportunidade de crescimento. Conviver com os conflitos, saber lidar com eles, faz com que a gente cresça. Os conflitos fazem parte da convivência humana e, sob a ótica espírita, muitas vezes se tornam oportunidades de aprendizado e de reajuste. Às vezes, ele aparece para nos ensinar o que a gente aprende com tudo isso, batendo a cabeça para lá e para cá. A ter mais paciência, escuta, empatia, perdão, responsabilidade sobre as próprias escolhas. A doutrina espírita nos convida a compreender que cada pessoa está em um momento diferente da caminhada evolutiva. Quando percebemos isso, deixamos de exigir a perfeição do outro e começamos a cultivar a compreensão. Eu entendo que ela não está no mesmo nível que eu. Entendi. Aí eu compreendo que eu não posso cobrar dela o que eu cobro de mim mesmo, porque os níveis estão diferentes. Não tem como. Ou você estudou mais, ou dedicou mais, ou fez mais, e a outra pessoa ainda, o fruto não cai do pé enquanto ele não estiver maduro, a não ser que alguém vá lá e arranque na pancada, na pedrada, sei lá. O fruto só cai quando está maduro, na natureza é assim.
E na vida da gente também tem que ser assim. A gente não pode exigir perfeição no outro, enquanto nem nós mesmos somos perfeitos, né? Compreensão. Resolver conflitos não significa concordar com tudo e se anular seus sentimentos. Significa buscar caminhos que preservem o respeito e a dignidade de todos os envolvidos. O caminho proposto por Jesus. Jesus apresentou um modelo de transformação que continua atual até os dias de hoje. O que Jesus nos ensinou? Responder ao mal com o bem, reconciliar-se sempre que possível, amar sem esperar retorno, enxergar no outro um espírito em evolução. Sob essa perspectiva, a autossuperação e a resolução de conflitos deixam de ser apenas habilidades emocionais e passam a ser exercícios diários de crescimento espiritual. É o nosso dia a dia, minuto a minuto. De repente está tudo bem aí, um conflito. Oportunidade de aprendizado. Olha que beleza. Conflito, vamos resolver. Vamos meditar, vamos pensar no que foi falado hoje. Quais são o passo a passo. Vou tentar, né? Não posso não conseguir tudo de uma vez, mas se eu melhorar um passinho adiante do que eu conseguia antes, já é uma evolução. E se na próxima vez eu conseguir avançar um pouco mais, parabéns. Você conseguiu, evolui, melhorou, parabéns. Então, a gente de parabéns em parabéns chega lá. Toda vez que escolhemos compreender em vez de ferir, em recomeçar em vez de desistir, e a amar em vez de endurecer, damos um passo na direção da nossa própria evolução. A autossuperação na visão espírita também é o processo contínuo de evolução moral, intelectual, baseado sempre no autoconhecimento. Ela exige esforço próprio, exige autoeducação e a renovação íntima constante para transformar cada indivíduo, superar suas más inclinações e cumprir a sua missão aqui na Terra. Que cada um de nós tem a sua missão aqui na Terra, né? Ninguém veio aqui a passeio, só para fazer uma viagem, cada um veio com uma missão para cumprir. E às vezes a gente se esquece disso, né? Acha que está aqui a passeio, que é tudo um mar de rosas, e não é. Que aqui não é para ter conflito, mas tem. Que aqui a gente não tem como melhorar, tem, né? Tem como se superar, tem como melhorar, tem como crescer. Viemos aqui para isso. A nossa reencarnação é esse presente que recebemos para vir aqui fazer melhor, fazer bem feito, né? Corrigir o que ficou de errado lá para trás. Vamos ver os pilares da autossuperação. Autoconhecimento, mas profundo, não é aquele conhecimento raso. Você tem que se conhecer profundamente, lá na raiz de você mesmo, onde você começa. Aquele lugarzinho que só você sabe onde é, o que tem dentro de você. É por lá que você tem que começar. Desde o começo. Analisa a sua vida desde quando você se lembra. A primeira idade que te vem na mente, que você se lembra de você, faz uma recapitulação de como foi sua vida até aqui. As dificuldades que você passou, os conflitos que você venceu. Olha quanta coisa a gente já venceu. Pensa bem. Eu já para nascer foi uma dificuldade. Depois não ganhava peso, não desenvolvia. Foi difícil. Intolerância à lactose em 1965. Tem noção? Quem sabia nem o que era isso. E eu já tinha. Então, se eu estou aqui hoje, eu sou prova viva
de que uma pessoa imperfeita consegue caminhar e vencer os conflitos, né? As dificuldades, porque eu estou aqui, gente. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, já com dificuldade já desde muito bebê, para sobreviver. Estou aqui, então, estamos aqui. Tenho certeza que dentro de cada um de vocês tem uma história de luta, de batalha interior. Tenho certeza que vocês venceram muitos conflitos. Muitos, mas olha, venceram coisas que vocês estão de parabéns. Olha, eu estou vendo o que vocês passaram aí. Está me dando até vontade de chorar. Parabéns. Esse autoconhecimento profundo baseia-se na máxima socrática de conhece-te a ti mesmo. O espírita deve voltar-se para dentro para identificar os seus limites, suas virtudes e os seus vícios, evitando o foco em superar o outro, né? Procura se superar primeiro. O autoexame diário, como ensinado na codificação de Allan Kardec, a autoavaliação contínua das próprias ações e pensamentos é essencial para reconhecer o necessário que nós temos que melhorar. O exercício do livre-arbítrio. A doutrina espírita também ensina que o ser humano tem a capacidade de vencer suas más tendências, mas a transformação moral é exclusivamente da vontade de cada um. Precisa ter vontade, né? Desejo de lutar, conseguir, vencer. Auto-perdão e vencimento da culpa. O auto-julgamento excessivo, muitas vezes, causa alguns bloqueios. A superação exige o reconhecimento dos próprios erros, né? Heranças de múltiplas reencarnações, e o trabalho ativo pelo autoconhecimento e auto-perdão. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa não consegue perdoar nem ela mesma. Ela tem esse bloqueio, não consegue se perdoar. E tem que se perdoar, gente. Somos todos imperfeitos, estamos todos aprendendo. Errou? Errei. Mas eu me perdoo. Porque eu tenho que estar bem para eu perdoar o outro, para eu amar o outro. Como que eu vou amar o outro, perdoar o outro, respeitar o outro, se eu não consigo resolver nem esses conflitos comigo mesmo? Consigo me perdoar, né? Tem que começar primeiro nós, depois o outro. A luta contra as más inclinações. Difícil, mas a gente tem que ter um começo, uma ideia positiva, aquela vontade que eu falei, que é própria de cada um, né? O maior desafio da jornada terrena é domar as paixões inferiores e as imperfeições. É difícil reconhecer e domar isso dentro da gente. Na questão 999 do Livro dos Espíritos, é afirmado que o homem pode facilmente vencer suas más inclinações se fizer esforço para isso, sendo a falta de vontade o seu maior obstáculo. Então, olha como a força de vontade é importante. Ferramentas para o desenvolvimento. É o estudo e o esclarecimento, buscar conhecimento para desenvolver a sabedoria. É trabalho no bem e caridade, colocar em prática a lei de amor, justiça e caridade, ajudando o próximo e a si mesmo. É a aceitação das provações, nada nesse mundo é por acaso. Se a gente está passando por aquela provação, é porque ela vai ser útil em algum momento na nossa vida. Então temos que encarar as dificuldades como oportunidades valiosas de aprendizado
e experiências essenciais para a evolução da nossa alma. O desenvolvimento espiritual é um caminho de luz e a autossuperação, conforme abordado na reflexão sobre o crescimento espiritual e emocional, onde cada conquista, por menor que seja, é uma vitória real. Devemos comemorar porque é uma vitória real. Se quiserem, aprofundar ainda mais os estudos, existem textos e obras de Joana de Ângeles que falam sobre a psicologia espírita. E a gente pode também fazer uma autoavaliação diária, que também é proposto pelo Espiritismo. E ler e estudar obras focadas na superação de desafios e dores da alma. Nós temos uma biblioteca aí bem organizada, bem bonitinha. Quem puder e quiser estar retirando os livros, pode estar fazendo isso. A resolução de conflitos na visão espírita fundamenta-se na lei de causa e efeito e na lei do amor. Os desentendimentos são vistos como reflexos de imperfeições internas ou de resgates do passado, funcionando como testes para o nosso adiantamento moral. A gente vai passando por testes. Princípios espíritas para resolver os conflitos. Vou passar alguns. Educação do orgulho e do egoísmo, fontes primárias de todas as discórdias humanas. O orgulho e o egoísmo. Prática do autoconhecimento, entender a própria parcela de culpa na situação antes de apontar o erro alheio. Reconhecer, eu tenho uma parcela de culpa nessa situação. Depois, o outro, Desenvolvimento da empatia, colocar-se no lugar do outro, reconhecendo que cada indivíduo está em um nível, como eu disse, evolutivo diferente. Exercício da indulgência, tolerar as imperfeições dos outros, lembrando que também possuímos fraquezas que necessitam de tolerância. Às vezes as pessoas têm que ser tolerantes para aguentar a gente. O roteiro evangélico para a pacificação é o perdão incondicional, perdoar não apenas com palavras, mas esquecer a ofensa no íntimo do coração, conforme o ensinamento de Jesus de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Reconciliação rápida, que eu comentei no começo, é atender a recomendação evangélica de reconcilia-te depressa com o teu adversário, evitando acúmulo de mágoas que se transformam em obsessões espirituais. Olha onde vai parar a coisa. Melhor não deixar chegar nisso, Vamos tentar resolver antes. A prece, que eu já falei também, vamos só dar uma reforçadinha, relembrar o que a gente falou durante a palestra. A prece em favor do opositor, pois estas desarmam as energias negativas envolvidas na disputa. Olha o poder da oração. Desarma. Conversação fraterna. Buscar o diálogo calmo e esclarecedor, pautado na brandura e na mansuetude, como diz e nos ensinou o mestre, sem o desejo de vencer a discussão. Reconhecer as oportunidades de aprendizado, instrumento pedagógico para o nosso amadurecimento. Usar para a reconciliação no núcleo familiar, que é onde a gente mais sofre os conflitos, Usar o que a gente aprendeu hoje no núcleo familiar. Os maiores desafios vêm de dentro de casa. Reconciliação com os adversários, respeitando a diferença de opinião e desejando sucesso ao próximo, superando o sentimento de mágoa e de vingança, As pessoas discutem até
pelo time de futebol, o meu melhor, o seu melhor, esse ganhou, esse fez, esse não deixou de fazer, não é? Às vezes por causa de um jogo, sai uma guerra. Coisa besta, ponto de vista de cada um já é um conflito. Equilíbrio íntimo, autoanálise para reconhecer as próprias imperfeições que muitas vezes refletem nos conflitos. Essas imperfeições acabam desencadeando situações conflituosas. Conflitos lidar, né? A gente vai aprender, tem que aprender a lidar melhor com os conflitos familiares e conjugais e com as dificuldades que a gente encontra no relacionamento de trabalho, conflitos internos e a nossa própria autoaceitação. Nós temos um mestre, um direcionamento, um modelo que é Jesus na nossa vida, que é a solução para todos os conflitos e para a nossa própria autossuperação. Ele nos ensina o amor que transforma. Ele perdoa, reconcilia e restaura os relacionamentos. Ele nos fortalece para vencer nossos limites e sermos melhores a cada dia. Com ele encontramos paz, sentido e propósito na nossa vida. Em Jesus encontramos força para superar e amor para viver em paz. Então, que com o que deu tempo de eu passar hoje, possamos pelo menos refletir na nossa vida diária, né? Sobre os nossos conflitos, se de tudo que eu falei, alguma coisa pode ser aplicado para minimizar, né, os efeitos negativos dos conflitos, para que a gente possa viver em paz, viver assim com mais amorosidade, vendo no outro, como disse aqui, uma pessoa que está em crescimento, que não está muitas vezes no mesmo nível que a gente, que ele está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo, né? Então, dá essa abertura, esse espaço, esse voto de confiança para o outro. Tentar consertar o que quebrou, ou o que está desgastado, ou o que está triste. Levantar com energia, com ânimo, porque Jesus está aqui, mandando eu falar para vocês. Muito ânimo, muita coragem, muita força, muita alegria. Nós viemos aqui para ser felizes, embora com todas essas circunstâncias, com todos esses conflitos, com tudo isso que a gente tem para superar, Ele quer sempre a nossa felicidade. Quer ver um sorriso no rosto, porque um sorriso no rosto muda toda a nossa vida. Então, vocês tenham muito sorriso no rosto, muita força para lidar com os desafios, né? Aqui foi falado muita coisa hoje para a gente refletir, que tudo é aprendizado, ninguém é melhor que ninguém está em situação de achar que é superior, estamos todos no mesmo nível, no mesmo planeta, estamos aqui um para ajudar o outro, para dar suporte, para dar coragem, força, né? Para que saiamos todos bem, nós somos uma família, nós somos todos filhos do mesmo Deus, nós estamos aqui juntos para vencer. Então é o que eu desejo a cada um de vocês. Muito obrigada.